Bom, galera, continuando então a correção da FUVEST, segunda fase. Essa daqui é a M3, terceira questão de matemática. E como vocês podem ver, é uma questão de interpretação de gráfico, né? Interpretação de gráfico e funções. No caso aqui é uma função meio que, vamos dizer, de primeiro grau, né? Mas ela não segue bem um padrão. E o que acontece? O que ela está exigindo de você é basicamente noções de interpretação. Vamos lá. Letra A. Encontre todos os valores de x tais que f de x igual a menos 1. O que você tem que saber para essa questão? Você tem que entender que, dado um valor x, você vai ter um valor y de saída, ok? Então, por exemplo, se você... É meio que batalha naval esse negócio. Então, quando você fala que x é igual a zero, vamos lá. Quando x é igual a zero, né? Pegando essa linha aqui, que é o nosso padrão que a gente quer, qual que é o y que a gente tem? É 1, certo? Quando o nosso x é igual a 1, o nosso y vai ser igual a 1. Quando a gente tem 2, o nosso y vai ser 0. Quando a gente tem 3, x igual a 3, o nosso y vai ser menos 1, entendeu? Então, sabendo disso daqui, você consegue encontrar quais são os pontos de x, onde o valor de y é menos 1, que é basicamente 3 e 7. Então, aqui, a primeira resposta seria 3 e 7, ok? Tranquilão. A primeira letra aqui no caso é aquela de ponto gratuito. Você tem que acertar essa daqui no mínimo. A segunda já é um pouquinho mais chato. Por quê? Porque ele vai meio que mexer com essa função. Ele fala o quê? F de x mais 1 em módulo tem que ser menor ou igual a 1. Aí já buga o cérebro da maioria das pessoas, né? É um pouquinho chato de entender. O que isso quer dizer? Quando ele fala f de x, ele está falando de y, ok? Sempre você tem que saber isso daqui. Então, o nosso y ele vai ser somado em 1. Então, imagina assim, vamos lá, pegar nossa tabela de novo. O nosso x aqui, 0, né, daria 1. Só que no nosso caso não vai dar 1, vai dar 2. Nosso 1, né, x1 vai dar 2, x2, ao invés de dar 0, vai dar 1, e por aí vai. O que a gente pode perceber, então? Que a gente está elevando o nosso gráfico, né, uma casa para cima. Opa, cadê? Uma casa para cima, ok? Ele vai estar uma unidade para cima. Esse é o nosso novo gráfico, que é o x mais 1. Você tem que perceber isso. Percebido isso daqui, você vai ver dentro desse gráfico novo, aonde que ele resulta em menor ou igual a 1, ok? Só que em módulo. O que significa módulo? Que não importa se é mais ou menos, ele tem que estar menor ou igual a 1, ou seja, é essa região aqui até essa região aqui, ó, ok? Então, os valores que estão nessa área e os valores, consequentemente, né, como é módulo, que estão nessa área aqui. Consegue enxergar que nessa região que eu estou marcando é onde ele está entre o valor 1 e menos 1, né? Então, quais são os valores? Está entre 2 e 4. 2, como a gente pode colocar assim? 2 e 4, certo? E 6 e 8, ok? Então, o x ele tem que ser maior ou igual a 2 e menor ou igual a 4, ou estar entre 6 e 8. É essa a resposta da B, certo? Beleza. Dizer que foi difícil, mas dá para fazer. Agora, a letra C é um pouquinho do capeta. Por quê? Porque, na verdade, ele está pedindo para você deslocar o gráfico, inverter o gráfico e fazer umas paradas loucas. Mas você pode fazer de um jeito mais simples, né? De um jeito mais fácil. Que é como? Você pode simplesmente entender isso daqui. O que é f de x mais 2? Né? F de x mais 2. Significa que vamos criar algumas outras variáveis novas. Né? Quando eu coloco x igual a 0, né? Ao invés de entrar 0 na minha função, vai entrar o valor 2, tá bom? Então, vamos chamar de x' 2. Quando entra o valor 2, então... Quando o meu x é 0, né, eu vou olhar o x igual a 2, ok? E aí eu vou descobrir um y. O nosso y, nesse caso, é 0. Só que a gente tem um outro y aqui que eu vou chamar de y'. Então, vai ser 1 menos 0, ou seja, vai ser 1, ok? Então, quando x é 0, o x' é 2, né? Entrou 0 aqui, vira 2, 2 encontra 0, 0 vira 1. É meio bizarro mesmo.
Então, x igual a 1. O que vai acontecer? Ele vai virar 3. O ponto 3 aqui é menos 1, ok? 1 menos menos 1 dá quanto? Dá 2, né? Então, o nosso y' vai dar 2, ok? Então, a gente vai fazer isso daqui para construir o gráfico. Se você não souber fazer, você vai fazer assim, que é o jeito mais difícil. Só que tem um jeito mais simples, né? Você pode fazer ponto por ponto, só que tem um jeito mais simples. Por quê? O nosso gráfico, olha só, ele segue um padrão. E esse que é o grande lance das funções. O primeiro padrão é a reta, até que ele chega nesse ponto e muda o padrão. Até que ele chega nesse ponto, muda o padrão e por aí vai. Então, o que você tem que descobrir? Olha só que coisa simples. Você tem que descobrir um jeito de encontrar esses pontos onde a regra muda. Então, vamos lá. Para eu chegar no x igual a 1, o meu x tem que ser o quê? Menos 1, ok? Então, o primeiro ponto de mudança é x menos 1, que o meu x' vai virar 1. E quando ele virar 1, ele está no ponto y igual a 1. Que o meu y' corresponde a 1 menos 1, que vai dar 0, ok? Então, quando x é menos 1, ele vai dar 0. Então, daqui para cá, olha, eu sei que é reto, né? E daqui para cá vai acontecer alguma coisa, que eu vou descobrir. O próximo ponto que eu quero saber é o x igual a 5. Né? Para o meu x ser igual a 5, o meu x normal ele tem que ser 2 a menos, então ele tem que ser 3. Ok? Então, quando x é 3, é isso? É isso? Vamos ver se é isso. X é 3, vira 5. Quando ele está no 5, ele vale menos 3. Então, 1 menos menos 3 dá 4, ok? Então, aqui vai ser 4. Então, o meu y vai ser 4, né? Positivo. Então, vai estar aqui em cima. Então, vamos lá. Cadê? X igual a 3 e 4. Então, o meu próximo ponto está lá em cima, tá vendo? Então, o que significa? Que a minha função subiu até lá em cima. Como vai seguir um padrão, o padrão agora é que ela vai descer. Então, ele vai descer o gráfico infinitamente até lá embaixo. Então, esse daqui vai ser o desenho do meu novo gráfico. Por quê? Porque eu sei que esse ponto e esse ponto são os pontos de transição do meu gráfico, tá bom? E aí eu consigo desenhar só fazendo esses dois únicos pontos. Outra forma de você entender isso daqui, tá? Que é o jeito mais teórico, é o quê? Você entender o que é f de x mais 2. O que é f de x mais 2? É você translocar esse gráfico que está aqui para o lado, né? 2 casas para cá, ó. Então, esse aqui, vai ser o seu f de x mais 2. Agora, o que é 1 menos f de x mais 2? É o inverso, ok? Então, por exemplo, quando aqui retorna 0, né, dá 1. Quando retorna menos 1, vai dar 0. Então, você tem uma deslocada. O que isso significa? Significa que você vai ter que subtrair 1 daqui, né? E aí você ainda vai inverter, porque você está o valor negativo. Então você vai inverter esse gráfico e vai terminar com isso daqui, ok? Então como que você responderia? Você faria um gráfico para cada um dos passos, né? F de x mais 2 seria o quê? Ele deslocado para cá. Aí você faria o menos, né, f de x mais 2, que seria o quê? Ele invertido, certo? E aí você deslocaria 1 menos isso daqui, ou seja, você desceria um andar. E aí você termina com o gráfico aqui, subindo e descendo. Tá bom? Então, essa é a resolução da letra C. É bem difícil, é bem interpretativa e eu, sinceramente, não sei como você faria para explicar o resultado, mas é isso daí. Bom, se você gostou, lembrando, deixa um like, deixa um comentário falando o que você achou, quais foram suas dúvidas e caso você tenha interesse, clica aqui embaixo também no curso Gabaritei, que é o meu curso, e lá é onde eu vou te ajudar a aprender as coisas com um método de ensino muito melhor que o tradicional. Então, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!